Nós vamos falar agora sobre a nossa tensão reversa no nosso IGBT referente ao inversor monofásico de ponte completa. O que nós temos que observar é que, ao dimensionar a nossa chave, nós precisamos prever qual é a tensão máxima que vai ficar sobre ele, tanto em sua tensão direta, quando ele está bloqueado, quanto em sua tensão reversa, quando ele está bloqueado. Lembrando que o IGBT ele é um semicondutor, uma chave de potência que ele é bidirecional. Ele tanto vai bloquear com tensão direta, como ele vai bloquear em tensão reversa, como ele vai conduzir corrente em corrente positiva e conduzir a corrente quando ela for negativa. Então, para isso, nós temos que observar, o nosso circuito equivalente para cada estado de chaveamento em que o meu inversor vai operar. Então, vamos lá conosco, vamos dar uma olhadinha aqui no meu circuito. Vocês estão visualizando aí agora, o nosso inversor monofásico de ponte completa. Então, ele é... Já está o preto. Ele é um inversor formado por quarto-chave, onde eu vou ter aqui meu braço A, que é o que nós chamamos aqui meu braço A, e meu braço B. E nós vimos que ele é conhecido em ponte completa porque a minha carga, a minha tensão aqui vai ficar entre os pontos A e B, fica ligando esses dois braços. Então a tensão entre A e B é justamente a minha tensão da minha carga. Então, ao observar esse circuito, nós vimos que nós temos 4 estados de chaveamento. O primeiro estado é 0, 0, ou seja, S1 e S2 em 0. O segundo, 0, 1, S1 em 0 e S2 em 1. O terceiro, 1, 0 e o quarto, 1, 1. Vamos analisar essas topologias, esses circuitos em cada um desses estados de chaveamento. Então, observe que quando eu estou no estado 0, 0, a chave complementar, tanto de S1 como de S2, vai conduzir. Ou seja, esse ponto aqui do barramento, essa referência do barramento, vem para o ponto A. E essa referência também aqui vem para o ponto B. Ou seja, neste ponto aqui, eu tenho justamente a tensão negativa do meu VCC. E aqui no terminal positivo da minha chave, eu vou ter o terminal positivo do meu VCC. Então, a tensão entre esses dois pontos, que é onde fica a minha chave, é a tensão VCC. Então, neste caso, eu tenho uma tensão sobre a minha chave de VCC. Ou seja, a tensão do meu barramento é justamente a tensão que vai ficar sobre a minha chave, logo em cima da minha chave. Observando a bidirecionalidade da corrente, vocês vão visualizar aqui, se minha corrente for positiva, ou seja, positivo, o A é a minha referência, já que eu disse que a minha tensão é VAB. Então, se a corrente for positiva, ela circula nesse sentido. A corrente circulando nesse sentido, observe que nessa chave aqui, ela vai passar pela chave em si, e aqui retornando passa por esse diodo em paralelo. E aí eu tenho o meu ciclo positivo da minha corrente. O ciclo negativo da minha corrente, no caso, a corrente tem esse sentido aqui, quando ela é negativa, ela está entrando no negativo da minha carga, então ela vai circular por esse caminho. Ela vai passar aqui por essa chave, e quando ela retornar, ela retorna por esse diodo. Então observe que nessa configuração, tanto faz a corrente ser positiva como negativa, que eu vou ter a corrente circulando pela minha carga. Então, nós vamos observar aqui que em relação à tensão reversa, a tensão sobre a minha chave, quando eu tenho uma aplicação, vai ser sempre o VCC. Quando a chave de baixo está conduzindo, esse negativo da fonte vem para cá, sobe aqui, porque essa chave aqui está conduzindo, então eu vou ter o meu VCC. Já que nessa chave que está aberta, eu tenho o meu VCC também. Observe que ela já tem como referência aqui o negativo da minha fonte VCC, não é isso? Só que como essa chave está conduzindo, então o positivo dessa minha fonte, o positivo total da minha fonte vem para este ponto. Então, se eu tenho um braço, se eu tenho a minha fonte ligada em série com esses dois braços, essa minha fonte está ligada em série com esses dois braços, então se uma chave está conduzindo, a tensão da minha fonte vai ficar exatamente na outra chave que não está conduzindo, que está bloqueado. Então você vai verificar que nesse caso aqui eu vou ter uma tensão VCC, nessa chave que está aberta, uma tensão VCC, nessa chave que está aberta, e assim sucessivamente.
Então, a tensão máxima suportada pela minha chave IGBT vai ser a tensão do barramento. Então, se eu tiver um barramento de 400 volts, então a tensão sobre a minha chave vai ser de 400 volts. Em relação à corrente, e aí eu gostaria de mostrar nessa outra configuração, corrente positiva. Vamos lá, corrente positiva é nesse sentido. Então, como é que essa corrente circularia? Então, ela vinha aqui, passava por esse diodo. Essa aqui é uma configuração ativa, né? Ou seja, passa aqui pela minha fonte, volta por esse diodo. Eu tenho o caminho da minha corrente positiva. Não, mas se essa corrente fosse negativa, né? A corrente sendo negativa, ou seja, significa que ela vai passar neste sentido aqui. Então, a corrente sendo negativa e eu tendo essa configuração, a corrente vem aqui, ó, passa pela minha chave, retorna por essa minha chave e eu tenho o meu circuito. Então, observe que tanto faz, se a corrente é positiva ou negativa, a minha chave IGBT tem a possibilidade de dar fluxo ao meu sistema, sendo positiva ou negativa. Fazendo a corrente negativa aqui nesse outro circuito, que é um circuito ativo, ou seja, onde eu tenho uma tensão, então minha corrente negativa passaria pelos dois diodos, né? Neste outro circuito, minha corrente negativa passa por esse diodo e vai passar por essa chave, né? A corrente negativa. E aí eu vou fazer agora a corrente positiva para essas duas últimas configurações que faltou, né? A corrente positiva é neste sentido, né? Vai nesse sentido. Então ela passa por essa chave, passa lá na fonte, volta por essa chave e retorna o seu fluxo, né? Esse é o sentido da corrente positiva, né? Nesse caso aqui, a corrente positiva, nesse sentido, então vai passar aqui pelo diodo, passa pela chave e vem aqui por esse fluxo. Esse é o fluxo da minha corrente positiva. Então, observe que tanto corrente positiva como corrente negativa, o meu IGBT, ele vai passar a conduzir. E a tensão máxima sobre a chave nessa estrutura é a tensão do barramento, a tensão CC. Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço e até mais.